Meus amigos, notícia aí, nas últimas horas, está em toda a mídia tradicional, um dos ministros, superministro até, esse é um dos superministros do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, a notícia de internamento sem previsão de alta, de quem? Do doutor José Dias Toffoli, natural de Marília, no STF, salvo engano, desde 2011. Entrou no STF com 42 anos, 40 anos, alguma coisa assim, o José Dias Toffoli. José Dias Toffoli, vamos rememorar. Estagiário jurídico do PT, advogado depois do PT, depois premiado por Lula com o cargo de advogado-geral da União, depois colocado no Supremo Tribunal Federal como ministro de Lula. Até alguns dizem, não sou eu, pelo amor de Deus, eu seria incapaz. De fato, alguns analistas do judiciário apontam que a nomeação do Dias Toffoli por Lula ao STF foi o primeiro passo da mudança de configuração, da descaracterização das nomeações do STF, inclusive, como ele vinha sendo até então. O que acontecia nas nomeações do Supremo Tribunal Federal até a chegada do José Dias Toffoli? Eram nomeados, de fato, homens e mulheres que compunham, que alcançavam aquelas duas exigências mínimas, além da idade, a reputação ilibada e público e notório saber jurídico. Essa locução, essa exigência, esse pré-requisito público e notório saber jurídico, alguns apontam que foi com a indicação de José Dias Toffoli a primeira ação do PT para transformar o STF nesse perfil que aí temos hoje. Mas muito bem, esta é uma brevíssima e muito brevíssima biografia do José Dias Toffoli, né? O José Dias Toffoli, hoje, 17 de setembro de 2024, deu entrada sem previsão de alta, internado em um hospital em Brasília. Vamos entender, o quadro é um quadro de problemas pulmonar. Não devemos esquecer que o José Dias Toffoli, nesses últimos anos, tem um quadro aí de internações, tem um quadro de comprometimento também, inclusive com cirurgias. Foi operado, inclusive, recentemente pelo mesmo cirurgião do Bolsonaro, o doutor Macedo, operado lá no hospital em que o doutor Macedo, inclusive, coordena. Vamos aqui. Está em toda a mídia. Poder 360, Dias Toffoli é internado com inflamação nos pulmões. Desde domingo, inclusive, para piorar o quadro, as fumaças do incêndio que atingiu o Parque Nacional cobrem a capital federal. Aqui, o Poder 360 está fazendo uma relação entre esse quadro de inflamação dos pulmões do José Dias Toffoli, que o levou à internação sem previsão de alta, e o que está acontecendo em Brasília aí com o incêndio. Pode ser isso e pode não ser. O ministro José Dias Toffoli do STF foi internado na noite de ontem, segunda-feira, só hoje isso vem a público, com inflamação dos pulmões. Pelo segundo dia consecutivo, diz a matéria, Brasília amanheceu coberta por fumaça. Dizem que são chifres queimando dos incêndios que assolam o Parque Nacional de Brasília nesta terça-feira. Em nota, o Hospital DF Star informou que o ministro apresentou um quadro de broncopneumonia ao ser internado. No entanto, encontra-se estável e respirando espontaneamente. Não há, contudo, previsão de alta hospitalar. Deixa eu ver se essa matéria traz alguma informação sobre o internamento do José Dias Toffoli. Mas nós devemos imaginar o seguinte: Luiz Roberto Barroso foi internado por conta dessa nuvem de fumaça que está sobre Brasília? Foi internado? Não, é mais velho do que o Toffoli. Lhes pergunto, o Dino, que está acima do peso, foi internado por conta dessa fumaça que assola Brasília? Então, não.
Fachin, mais velho do que o Toffoli, foi internado? Não. Lewandowski, que não está mais no STF, mas que continua lá em Brasília, fazendo essa ponte, que tem 70 e picos anos, aposentou-se, inclusive, já com 75 anos, foi internado? Não. Carmen Lúcia, foi internada? Não. Quem mais poderíamos citar aqui? Bom, lembrando aí, os outros ministros, né? O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, esse vigor, é um César forte, musculoso e careca. Foi internado? Não. Então, o José Dias Toffoli, vocês podem pesquisar, tem um histórico de saúde complicada que vem apresentando há pelo menos nos últimos 5 anos, como eu disse, com vários internamentos e, inclusive, com algumas cirurgias delicadas. Uma dessas cirurgias realizadas no Dias Toffoli, feita pelo próprio Dr. Macedo, que é um gastrocirurgião. Inclusive, como se disse, a cirurgia do Dias Toffoli, naquela ocasião, foi bastante delicada. Veja, o que está demonstrando, obviamente, é que, e graças a Deus por isso, os ministros são humanos, né? Humanos. E devemos todos, então, rezar aí pelo bom restabelecimento da saúde do doutor José Dias Toffoli, que vem tendo muito trabalho. Inclusive, em relação aí aos processos da Lava Jato, ele vem anulando muitas multas, muitos processos. É um homem que hoje vem aí sendo bastante atuante nessa questão envolvendo aí situação de essa reviravolta que está havendo, foi promovida pelo Toffoli de maneira monocrática em vários processos da Lava Jato. Também aqui a revista Oeste está dando, o ministro Dias Toffoli é internado em Brasília, ainda não foi informado para qual hospital o magistrado foi encaminhado. Na tarde, bom, a revista Oeste aqui, vejam que, não sei se é a assessoria que está colocando aí dados divergentes, não sei, porque o portal Poder 360 já dizia que Toffoli estava internado desde ontem, segunda-feira à noite, e deu lá o DF está como hospital. Matéria aqui da revista Oeste desta terça-feira, 17 horas, não cravava ainda o hospital onde o Dias Toffoli está internado. E disse que ele foi internado nessa terça-feira. Bom, a divergência aí da mídia, não é? Dias Toffoli foi internado com quadro de broncopneumonia, especificamente inflamação das estruturas internas do pulmão. Segundo nota oficial divulgada na terça-feira, hoje Toffoli está internado em um hospital, já daqui o DF está, no momento encontra-se estável, respirando espontaneamente, sem previsão de alta. Sem previsão de alta, contudo. O primeiro boletim oficial do ministro Dias Toffoli foi assinado por Ludmila Rajara, inclusive ela é ligada, parece que tem um cargo, né, no gabinete do Lula, é isso? A Ludmila Rajara, chefe da equipe médica. Guilherme Correia Meia, diretor médico, e Alisson Babá assinaram aqui o primeiro boletim desse internamento, sem previsão de alta do Dias Toffoli. Desde o fim de semana, cita também aqui Brasília, etc. A revista peca, todas essas publicações pecam em não trazer, e vejam, isso é até quando se tem uma personalidade, uma figura pública, que mais uma vez se interna, não sei o quê, vocês sabem, vocês veem, é comum no final da matéria atual se fazer um compilado do histórico de problema de saúde que essa pessoa já teve, já enfrentou, do histórico de internações que essa pessoa veio se submetendo nos últimos meses, nos últimos anos. Isso é bastante natural. Mas como as coisas no Brasil estão estranhas, nós não sabemos e não aparece. Mas uma simples pesquisa no Google fará com que vocês encontrem aí o histórico de internamentos, e eu repito, cirurgias graves que o Dr. Dias Toffoli, apesar de jovem, é um homem que tem... Provavelmente o Toffoli deve ter 50, não tem nem 55 anos, e vem se submetendo. Inclusive, cirurgia no intestino, feita pelo mesmo doutor médico do Bolsonaro, o doutor José Macedo, grande doutor José Macedo.
é um sacerdote da medicina. Vejam bem, quem é desse canal sabe que, desde sempre, nós temos um ponto de fala, nós temos um ponto de vista de que, a despeito que as pessoas ditas comuns têm direito à privacidade, o direito à privacidade, ao sigilo dos seus prontuários médicos, servidores públicos, sobretudo de altos escalões, ao nosso ver, não têm direito à manutenção desse sigilo do prontuário médico. Então, por quê? Porque é uma questão também de interesse público. O funcionário público, que ninguém o obrigou a estar na condição de agente público, de servidor público, e aí é um servidor público, é um ministro da cúpula, no momento que o STF é, sobretudo, talvez o gestor do destino do país, e eles procuraram esta posição, sim senhor, é de interesse público se, de fato, entender qual é o real estado de saúde de cada um desses 11 supremos ministros. Bom, mas até então não. Vem se entendendo que deve-se manter o sigilo do prontuário. Agora cabe a vocês também expressar aí o seu ponto de vista. Bom, vamos acompanhar. Não há previsão de alta para o Dr. José Dias Toffoli. Lembrando que ainda na metade dos anos 2000, há histórico, não estou desejando isso longe, obviamente, longe de mim, mas quem conhece a história do STF, a história recente do STF, sabe, por exemplo, que houve a perda, na metade dos anos 2000, do grande ministro Menezes Direito. O sobrenome dele era esse, Direito, Menezes Direito. Foi indicado, inclusive, por FHC e permaneceu no STF por muito pouco tempo. Era um ministro muito correto, viu? Muito correto, um ministro muito cordato, muito elegante no trato com advogados, com os outros operadores do direito, um homem que tinha notável saber jurídico, homem de uma personalidade muito afável, e faleceu repentinamente por um mal de saúde que o acometeu e evoluiu rapidamente. Então, daí, pessoal, ou pelo menos que se disse que o acometeu rapidamente e evoluiu rapidamente, né? Daí a necessidade, eu repito, de que um dia, quando voltarmos a ter uma democracia plena, nós devemos pensar, inclusive, sobre esses pontos da necessidade de que aqueles que galgaram e assumiram por livre e espontânea vontade, que são todos, os cargos mais altos da República, sejam de quais poderes forem, que prevaleça sobre os seus prontuários médicos o interesse público da transparência e não o sigilo dos prontuários, sobretudo no momento em que a judicialização e o ativismo judicial, como eu disse, guia os passos do destino do país. Por favor, dê seu like, continue compartilhando, se inscreva, confira se sua inscrição continua ativa e também, sempre importante lembrar, vá até a aba Seja Membro e se torne membro do canal. E aqui embaixo sempre há um comentário. Primeiro comentário fixado, onde é uma chave Pix, você pode cooperar com a manutenção material do canal. É muito importante.